Olá, gente. Hoje, 30 de maio de 2023, iremos dar seguimento a lições da fé. Hoje, nós iremos ler a Epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, do verso 3. Iremos dar uma passeada por outros capítulos e versículos da Bíblia e outros livros também para fundamentar a nossa meditação. A semana passada, nós iniciamos com o significado da fé e a importância desse combustível para as nossas vidas. Ficou claro que sem fé é impossível agradar a Deus e que aquele que se achega a Deus precisa ter fé de que Ele é Deus, que pode fazer muito mais e além do que nós possamos pensar ou intentar vir a fazer. No capítulo 11, do verso 3, diz o seguinte: Ora, pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aqui nos mostra que o universo ele foi criado visivelmente por Deus. A palavra mundos é traduzido de aion, que não se limita a universo propriamente dito, mas que vai falar sobre tudo que existe e as condições de tempo e espaço. E tudo que foi criado foi feito através da sua palavra, ou seja, da palavra de Deus. E para fundamentar, nós vamos para o capítulo 1 de Gênesis, no verso 1, que diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. Nos versos seguintes, nós vamos perceber que tudo que vem a existir começa com a palavra de Deus, através do verbo. E aí nós vamos para o verso 3, que diz o seguinte: E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E aí nós vamos ver que em seguida ele vai criar todas as coisas. Em Romanos, no capítulo 1, do verso 20, nós temos o seguinte: Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, sem culpa. O que é que a gente entende disso que está aqui, né? Que suas coisas invisíveis, na verdade, vai se referir ao que a gente não pode compreender aos olhos nus ou com os sentidos, mas é algo que vai além dos nossos sentidos, do tato, né? Do ver. Ou seja, há coisas do caráter divino de Deus que podem ser conhecidas dele, embora não seja perceptíveis ou descoberta humanamente. E daí vem a fé, né? Que nós vimos a semana passada que até a fé que nós temos é o próprio Deus que coloca dentro de nós, né? É o Espírito Santo que habita em nós, que quando Jesus Cristo ressuscitou e foi para os céus, ele deixou, né? O Espírito Santo, que é ele que nos dá, né, nos guia no dia a dia de nossas vidas. Então, a fé também é o próprio Deus que nos deu. E Deus nos deixa, ele se deixa conhecer por duas formas, né? Pela sua palavra, que é as Escrituras, e pelas coisas que ele criou, a natureza, eu e você. Então, nós somos, na verdade, obra desse Deus. E tudo que existe não existia anteriormente, mas foram criados através da supremacia, do poder e da onipotência desse Deus vivo, né? Nesse versículo, ele nos mostra o poder eterno de Deus, que ele vai além do tempo, né? Desde o princípio. Então, a gente vê a onipotência do Senhor e a supremacia dele. E Deus se revelou dessas duas formas, como eu havia falado para você. Em Romanos, no capítulo 11, do verso 36, vai dizer que
porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então a gente fica aqui imaginando, nós não fomos feitos aleatórios, criaturas simplesmente para viver nesse mundo à toa. Nós fomos feitos criaturas, mas feitas por um Deus que, através do seu Filho Jesus Cristo, também nos adota como filho. E há um propósito de Deus ao fazer o homem, que é, na verdade, buscá-lo, adorá-lo e amá-lo acima de qualquer coisa, sobre todas as coisas. Em Lucas, no capítulo 1, do verso 37, diz que nada é impossível para Deus. E quando a gente pensa nisso, nós podemos colocar aí a questão da fé. Ela nos impulsiona a crer e acreditar que não pelos nossos esforços físicos, não pela nossa força do nosso braço, mas por tudo que Deus nos permite viver e pela misericórdia dele. Nós temos fé e cremos que podemos conseguir alcançar tudo aquilo que almejamos, no nosso coração. E esse Deus poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, que é o Senhor de todas as coisas e que criou tudo, o universo, as pessoas, e que se a gente parar para ver, um dia faz menção a outro dia e faz com que a gente entenda que há um Deus que rege todo esse universo. Então, o desafio dessa semana é que eu e você possamos, assim, ter fé para vencer os dias bons, para vencer os dias maus e, acima de tudo, para crer que Deus é poderoso para nos fortalecer e para nos fazer mais do que vencedores. E que aquilo que é impossível aos nossos olhos, a mim e a você, para Deus não é impossível. Mas é necessário que tenhamos fé nele. Crer tão somente que ele é Deus e que ele pode todas as coisas. E, como foi falado anteriormente, até o não de Deus é uma resposta do cuidado dele para conosco. Beijos no corações de vocês, fiquem com Deus. A semana que vem nós vamos para uma outra etapa de lições da fé, mas agora nós vamos começar a falar sobre os exemplos de homens, personagens que vivenciaram a fé, para que possamos nos fortalecer também. Amém? Beijo no coração, fiquem todos com Deus.